Você pode ser protegido, mas a sua família não. Já pensou em ver seus familiares estuprados e sem cabeça? Matar você seria um presente, pois aliviaria sua existência tão medíocre. Por isso, vamos pegar a sua mãe, aí você vai sofrer. Aquelas câmeras de segurança que você colocou não fazem diferença. Essas são apenas algumas das ameaças recebidas pelo deputado Jean Willis ao longo dos últimos anos. Todas foram reveladas recentemente pelo jornal O Globo. Geralmente enviadas por e-mail ou redes sociais, essas mensagens já chegaram a relatar placas de carros usados por Willis e também demonstraram algum conhecimento prévio a respeito da vida da família dele. Jean buscou a ajuda da Polícia Federal e até da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em nota, a comissão cobrou medidas protetivas do Estado brasileiro. Willis hoje está sendo compelido a viver quase que sem sair de sua residência, limitando seus compromissos ao estritamente necessário no campo profissional. Não tem levado vida normal, saudável ou tranquila. Vive aos sobressaltos por si mesmo e por sua família. Como nem mesmo a manifestação de uma organização internacional surtiu o efeito esperado, Willis deixou o Brasil e o mandato parlamentar para o qual ele tinha sido eleito. A democracia tem inimigos, inclusive inimigos internos. Porque no cavalo de Troia do antipetismo, promovido pelos meios de comunicação, pelos plutocratas, pelos partidos que vinham sendo derrotados nas urnas, dentro desse cavalo de Troia do antipetismo, veio o fascismo. E o fascismo decidiu mostrar sua força esgaçando o tecido democrático. A política brasileira está se tornando perigosa. Agora, por trás da corrupção de sempre, surgem também informações que mostram que as milícias chegaram ao poder. O recente caso Queiroz é uma demonstração disso. Queiroz, ao ser investigado por fazer depósitos mal explicados nas contas de membros da família Bolsonaro, teve seu passado desvendado pelo Ministério Público. Descobriu-se que ele havia matado ao menos 10 suspeitos quando era policial. Com o gabinete que Flávio Bolsonaro mantinha na Alerj sendo investigado, veio a público a informação de que Flávio empregou a mãe e a mulher de Adriano Magalhães da Nóbrega. Adriano é apontado como suspeito do assassinato de Marielle Franco e está foragido. Esse vínculo entre o gabinete de Flávio Bolsonaro e os milicianos acusados de matar uma vereadora é o que faz o jornal El País afirmar: Marielle assombra Flávio Bolsonaro mais morta do que viva. E a ligação entre a família Bolsonaro e as milícias pode ir além. O próprio presidente da República, antes de ser eleito, fez declarações simpáticas sobre os milicianos. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Não é só na região, não. O COAF e o Ministério Público do Rio de Janeiro só queriam entender as movimentações financeiras dos deputados da Alerj, mas o que eles revelaram sugere que há vínculos entre a família Bolsonaro e as milícias que dominam o Rio hoje. Isso fica claro em homenagens prestadas pelo então deputado Flávio Bolsonaro e principalmente em sua atuação parlamentar. Em 2007, o Rio de Janeiro ouviu escandalizado um deputado propor a legalização das milícias. Esse deputado era Flávio Bolsonaro, o filho do presidente. Tudo isso ganha atenção do público agora, graças ao COAF e ao Ministério Público, como resumiu Celso Rocha de Barros, na Folha de São Paulo. Com base só na versão oficial, portanto, pode-se dizer sem medo de errar: se o COAF não tivesse feito seu trabalho, já teríamos milicianos fazendo churrasco no Palácio da Alvorada, brindando com os generais, escolhendo Moro para zagueiro no time da pelada. Tem o traficante, que é o modelo clássico, tem a milícia, no fundo todos eles
subjugam as pessoas, obrigam as pessoas a cumprirem determinadas normas que eles impõem e eles se beneficiam disso. A atuação política de Marielle Franco era em grande parte dedicada a combater a violência das milícias no Rio de Janeiro. Quando Marielle foi assassinada, Bolsonaro preferiu não falar sobre o assunto. Porque, diferentemente dos outros pré-candidatos à presidência, o senhor não se pronunciou sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL e optou pelo silêncio? Nesse caso em si, né, dado o simbolismo dela até, qualquer coisa que porventura viesse falar seria potencializado e distorcido contra mim. Então, no momento, eu me resguardo o direito de permanecer em silêncio nesse caso e aguardo a conclusão das investigações. Se ela fosse de um partido que não o PSOL, que é um partido diferente ideologicamente do partido do senhor, o senhor poderia se pronunciar? Nada a declarar a partir daqui para frente, qualquer caso relacionado a esse fato. Enquanto isso, nas redes sociais, surgiram as mentiras mais absurdas e cruéis, todas destinadas a corroer a reputação de uma pessoa que tinha acabado de ser assassinada. A mais conhecida das falsidades era uma história de que Marielle seria esposa de um traficante. E se as mentiras e as ameaças estiverem relacionadas, então o caso de Marielle serve de alerta a Jean Willis, porque desde sempre ele é um dos alvos preferidos dos boatos. Em 2013, foram atribuídas a Jean frases de defesa da pedofilia, frases que ele nunca disse. Essa triste experiência empírica com as fake news fez com que o mandato de Jean se voltasse às questões comunicacionais. Se as fake news nos incomodam e elas são prejudiciais, por exemplo, para mim elas são super prejudiciais, elas afetaram demais a minha relação com o eleitorado por causa das calúnias a meu respeito. Se as fake news nos incomodam, a gente queria uma maneira de contê-las, mas a melhor maneira de contê-las é através de agências de checagem de fatos. Que agências são essas? Essas agências vão checar todos os fatos de verdade ou elas vão operar agora em favor da mídia hegemônica, da Folha de São Paulo, do Estadão, da Globo? Quando o deputado deixou o Brasil, novos boatos surgiram. Chegaram a dizer que ele seria o mandante do atentado sofrido pelo então candidato Jair Bolsonaro. No Twitter, essa história circulou com a hashtag #InvestigarJeanWillis. O termo esteve em alta não apenas no Brasil, mas também em Singapura, o que sugere que, além das figuras famosas do bolsonarismo, robôs ajudaram a difundir essa mentira. Um reality show massivamente sintonizado como o Big Brother Brasil pode parecer um tipo dispensável de entretenimento para você, mas a verdade é que as tretas vividas dentro dessa casa são comentadas fora dela. Dessa forma, o que acontece nesse programa acaba pautando discussões importantes para toda uma sociedade. Foi assim em 2007. Um dos participantes daquela edição era Jean Willis. Enquanto Jean era discriminado na televisão aberta, o Brasil se via confrontado com a própria homofobia. O preconceito estava claro. A gente mata viado também. E quando o preconceito ficou óbvio, a audiência do programa percebeu em Jean uma superioridade moral em relação a seus adversários. O público deu a vitória a ele no programa e, mais tarde, um mandato na Câmara Federal. E faz sentido que tenha sido assim, porque Jean militou até mesmo no reality show. E quem venceu, com 55% dos votos, foi Jean Willis! Mais de uma década depois, diante das ameaças, o principal adversário enfrentado por Jean no programa se solidarizou com ele. Rogério Padovan escreveu: "Ele pode não te agradar, mas uma parte da população ele agrada. Cada um luta por seus ideais e todo mundo tem que viver em paz. Não acho legal ameaçar alguém de morte." A reação de Padovan é muito parecida com a do vice-presidente da República.
Quem ameaça parlamentar está cometendo um crime contra a democracia, né? E os parlamentares estão ali eleitos pelo voto, representam os cidadãos que votaram nele, né? Quer você goste, quer você não goste das ideias do cara, você ouve, né? Se gostou, bate palmas, se não gostou, paciência. Já o presidente agiu de maneira muito diferente. Mais tarde ele justificou, dizendo que estava falando sobre economia. Ao deixar o país, Jean Willis expôs as contradições e as diferenças dentro do governo. No fim, a decisão de Jean diz muito mais sobre o Brasil do que sobre ele. Quem for capaz de perceber isso vai ficar com vontade de chorar. Chorar de verdade, não só por um parlamentar impedido de fazer o próprio trabalho, mas também por si mesmo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Olha só, bastante gente pergunta das trilhas sonoras que nós usamos nos vídeos ou das referências que ajudam a compor aí as informações que você ouviu. Tudo isso está sempre na descrição do vídeo, então se tiver qualquer dúvida, dá uma lidinha ali. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso muito obrigado. Hoje a gente mostra a obra dessa que mais do que uma apoiadora é a alma do Meteoro. Todo amor será retribuído. Muito, muito obrigado mesmo.